O agronegócio brasileiro vive um paradoxo? Fica comigo que eu te digo o que penso a respeito. Sou Claudinei Poletti, sócio fundador da Poletti e Poletti Advogados, e vou tentar sintetizar o que penso a respeito. Hoje, nosso vídeo não falará do mundo jurídico, mas do mundo do agronegócio num aspecto um pouco mais amplo. Sempre digo, nas minhas conversas, muitas vezes para clientes, que o gráfico que melhor define o agronegócio brasileiro é o eletrocardiograma. Há uma subida rápida e uma descida rápida. Dificilmente vemos platôs muito grandes, tanto em cima quanto embaixo. Em momentos já vividos, que tudo parecia que não tinha mais solução e, de repente, por alguma razão, as commodities explodiram, o agro se estabilizou e assim vem seguido a vida. E assim tem sido por décadas, desde 1960 e poucos, década de 60, década de 70, quando começamos a deixar de ser importadores de alimentos para ser produtores do nosso próprio alimento e depois exportadores, para chegarmos onde estamos hoje, como o grande equilíbrio da balança comercial, que é o agronegócio. É o ponto de equilíbrio, somos os maiores exportadores de uma grande quantidade de produtos, porque temos eficiência, porque sabemos produzir, porque evoluímos muito. A proporção da área plantada para a produção, a área plantada da década de 70 para cá, aumentou muito menos do que a produção por hectare. Isso em todas as culturas. Somos muito eficientes. Mas vivemos nossos dilemas, vivemos nossos paradoxos, como eu gosto de dizer, e um deles está aflorado no momento. Se você vai ao mercado ou diz para pessoas acostumadas ao mercado pura e simplesmente que o agronegócio está em crise, você é motivo até de chacota, porque não há crise num setor que se movimenta para frente. E o agro se movimenta para frente. Teremos certamente recorde de produção, teremos mais uma safra de grandes números, já não tão grandiosa como se pensava há um mês e pouco atrás, em função do clima, mas teremos uma safra gigante. Evoluímos nesse sentido, aumentamos, expandimos, isso é fato. Ninguém pode negar os fatos. Mas o que há por trás desses fatos? Por que o agro reclama de uma crise, grita, pede socorro e, ao mesmo tempo, os números escancaram que há crescimento? São vários os fatores. Um inerente à característica do agronegócio. O produtor não pode parar. Se ele parar, ele sai da atividade e vem o vizinho ou um não tão vizinho e assume aquela área, aquele território, que é finito. Então, o agro realmente, por essa é talvez a principal razão de que se diz que o agro não diminui de tamanho. E isso ocorre, como eu já falei, há bastante décadas. Mas se esse for a única premissa para estabelecermos se o agro cresce, ou se ele encolhe, ou se ele tem crise, ou se ele não tem crise, estaremos equivocados, porque há outros fatores. O principal fator é que há uma alavancagem no agronegócio, como provavelmente não se viu em outros tempos. Os produtores, de um modo geral, evidentemente que alguém vai levantar a mão e falar: eu não tenho alavancagem acima das minhas possibilidades, eu tenho 30 anos nesse negócio, jamais me endividei, é óbvio. Não se está falando agora de questões específicas, eu estou falando do macro. A captação de recursos no agronegócio, ela é muito grande. Ela é equivalente ao que o agro produz, no mínimo, se não for mais. Então, se você analisar por esse aspecto, há sim uma alavancagem grande, e mais do que isso, há um outro fator que são os juros caros. E os juros caros não são apenas no Brasil. O mundo vive uma onda de juros elevados. Os Estados Unidos têm a maior taxa dos últimos tempos, porque situações diversas, pandemia, guerras, enfim. Eu nem tenho conhecimento aprofundado para falar sobre isso, e também não é o objetivo deste vídeo. Mas é um fato que existe uma grande alavancagem a juros elevados. Isso é uma fórmula perfeita. Essa é a fórmula exata para o agravamento de uma crise.
Então, há sim uma crise, como ela será resolvida, já falei isso, já escrevi sobre isso, terá que ser caso a caso, evidentemente. Mas o que eu quero dizer, o que eu chamo de paradoxo do agro, é que a principal qualidade do produtor brasileiro, nesses momentos de alta alavancagem, de juros elevados, parece que é o seu algoz. Parece que aquilo que o produtor tem como sua principal característica, que é, como diria o famoso narrador brasileiro, sangue nos olhos, nesses momentos de crise é apontado como um fator principal ou um dos principais da causa da crise. Por quê? O produtor, ele é um otimista por excelência. E mais do que isso, ele é arrojado. Se a gente pegar de novo a nossa história, retroagir lá para a década de 70, quando as pessoas começaram a migrar do sul e do sudeste do país para o centro-oeste, foi uma aventura. As pessoas imaginavam que poderia dar certo, como de fato deu, mas não havia uma certeza. Depois foi a Bahia, Piauí, Tocantins, o que hoje é conhecido como Maranhão, e hoje é conhecido como Mato Piba, e os próprios estados do sul e sudeste ampliaram muito a sua área de lavoura, especialmente com a chegada da soja, do trigo antes da soja, enfim. E essas pessoas, elas tiveram muita coragem antes de qualquer coisa. E isso está no DNA dos produtores. Fala-se muito em governança, em cuidados, em organogramas e situações mil, e é preciso que se atente para isso, mas é preciso que se entenda que o produtor tem no seu DNA essa coragem. E isso faz com que muitas vezes algumas linhas sejam ultrapassadas. O produtor acaba adquirindo mais propriedades do que ele poderia, mais maquinário do que ele poderia, e isso acarreta endividamento. A grande pergunta é a seguinte: se o produtor não tivesse essa característica, se o produtor fosse aquele cidadão acomodado que está lá, não, beleza, eu planto aqui minha terrinha, e daqui a 10 anos eu estou plantando a mesma área, e está tudo bem, eu vivo bem, minha família vive bem. Como tem alguns que fazem isso, não é problema nenhum. Mas essa não é a característica principal dos produtores. A pergunta, de novo, é: e se fosse assim? Bem, e se é uma coisa difícil de dizer, mas eu tenho convicção de que se o produtor brasileiro tivesse essa característica de acomodação, ou se não enfrentasse as situações da forma que enfrenta, nós estaríamos produzindo, sei lá, 100 milhões de toneladas, 150 milhões de toneladas, não sei, mas muito menos do que se produz hoje, muito menos. Porque esse arrojo, essa forma do agricultor de pensar, que muitos veem como ganância, como querer abraçar o mundo, não é. É característico, é por isso que chegamos até aqui. É por isso que o Cerrado foi desbravado. É por isso que nós atingimos ou estamos muito próximos da excelência no agronegócio. O produtor é, sim, herói. Agora, há casos e casos, momentos em que se extrapolam, que se ultrapassam essas linhas. Mas, se o produtor, como querem alguns nesses momentos, colocar o pé no freio sempre, andar sempre com parcimônia, com tudo muito certinho, certamente haverá uma estagnação. Ou, o que eu reputo muito pior, abertura de espaço para outros players. Esse é um assunto que eu quero tratar de forma jurídica, falei que nesse áudio não iríamos tratar de questões jurídicas, mas há sim já normas que permitem grupos estrangeiros serem proprietários de imóveis rurais no Brasil. E isso, na minha opinião, não é uma situação muito interessante. É preferível aquele produtor que às vezes ultrapassa um pouco a linha, que cria um endividamento, porque isso se equaliza. Até porque, se o produtor comprou um imóvel, ele não perdeu dinheiro com o imóvel. Eu desconheço o caso de imóvel comprado que desvalorizou. Deve existir algum negócio na empolgação, nos momentos, mas como regra, esse patrimônio só aumenta. É óbvio que o fornecedor de dinheiro ele precisa receber e às vezes por conta disso o pagamento fica difícil. A nossa lei tem, especialmente a lei de recuperações judiciais, tem estabelecido que
dinheiro para aquisição de imóveis não entra na RJ. Essa é uma questão que eu reputo importante, com a qual eu não concordo, mas concordar ou discordar é apenas uma opinião. Enfim, temos essa situação, mas é possível afirmar, possível eu afirmar, com a minha convicção, sem querer estabelecer normas aqui. Existe sim a iminência de uma crise, ou já instaurada uma crise, pelo menos para boa parte dos produtores, que estão endividados com juros caros. E existe também do outro lado o crescimento do agro, que continuará. O agro, como se comenta sempre, o agro não para. A se ver, penso eu que uma interferência governamental seria de grande valia, como ocorreu no PES e na securitização. Um assunto que dá muita conversa. Aqueles adeptos de que o governo não deve interferir em nada, devem começar a jogar pedra nesse momento. Mas eu acho que talvez seria o momento. Enfim, mas isso é conversa para outro dia. O que eu queria dizer nesse vídeo, penso que eu me fiz entender, é que sim, há a coexistência de duas situações. Uma crise no setor e a pujança do setor em termos numéricos. Onde e como isso se equalizará, penso que só o tempo vai dizer, mas é um tempo que começa em breve. Até a próxima.